Ok, então eu vou fazer os exercícios aqui dos slides, né, para que a gente possa tirar. São exercícios bem simples, são exercícios bem conceituais, então são bem rapidinhos de fazer. É mais retomada de conceito mesmo, porque depois os da apostila, eles são mais comparativos, então eles vão comparar vários grupos de invertebrados e aí acaba ficando um pouco mais complexo, tá? Então, como a gente também não viu ainda todos os grupos, fica difícil da gente resolver. E aí, a partir da semana que vem, que a gente vai começar a ver vermes, aí já dá para encaixar mais outros exercícios da apostila. Então, aqui são exercícios bem conceituais. Então, eu tenho aqui, né, a representação de dois indivíduos, dois animais, e ele pergunta simplesmente a simetria desses organismos. Então, aqui eu tenho uma anêmona, que é um quinidário, ela tem a simetria radial, porque se eu fizer um corte de assim, eu vou ter duas metades equivalentes. Se eu fizer um corte de assim, eu vou ter duas metades equivalentes, e de assim também, e de assim também. Então, como eu vou conseguir ter cortes, né, no sentido longitudinal, de diferentes direções, e mesmo assim eu consigo ter sempre metades equivalentes, então eu tenho uma simetria radial nesse caso. O que não acontece, por exemplo, no caso do humano. Se eu fizer um corte nesse sentido, se eu fizer um corte longitudinal, né, como deve ser feito nesse sentido aqui, eu tenho duas metades equivalentes. Perfeito, ok. Mas se eu fizer um corte nesse sentido aqui, né, cortar, penso que eu tenho uma faca, eu vou cortar nesse sentido aqui, né, separando a região anterior da região posterior, elas são diferentes. Então, eu não vou ter duas metades equivalentes, porque na frente eu tenho o nariz, atrás eu tenho o cabelo, então é bem diferente. Então, apenas em um corte longitudinal eu consigo ter metades equivalentes. Por isso, essa simetria aqui vai ser bilateral, certo? Então, a resposta certa seria a letra D de dado. Na número 2, ele fala, no reino animal existem vários filos conhecidos. Os poríferos são aqueles considerados os mais primitivos, né? Lembra que eles até ficam num reino à parte, ali, né? Um sub-reino à parte, de tão simples que eles são quando comparados aos demais animais. Qual a característica principal dos poríferos? Vivem no mar? Sim, eles vivem no mar, mas não é uma característica principal. Muitos outros vivem no mar e existem os poríferos que são de água doce. Possuem células urticantes? Não. Quem possui células urticantes que a gente já viu são os quinidários. Possuem poros por todo o corpo? Exato, eles possuem poros ao longo de todo o corpo, né? Que são os porócitos, aquelas células que formam buraquinhos que permitem a passagem, o fluxo de água para dentro do corpo dos poríferos. A resposta certa seria a C, só vamos eliminar as demais. São comestíveis? Para a gente não, né? Embora existam alguns animais que possam consumi-los, não são comestíveis para a gente e não possuem corpo achatado. O corpo deles é cilíndrico, simetria radial, e achatado a gente vai ter, né? Só para fazer um gancho aqui, a gente vai ter os plateumintos, que é o próximo grupo que a gente vai estudar, que são chamados de vermes achatados, certo? Então a resposta certa aqui seria a letra C. Aqui muito simples, essa foi de graça, né? Só mesmo para retomar. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de forma assexuada e sexuada. Em um dos tipos de reprodução assexuada, ocorre a formação de uma expansão que dará origem a outra esponja que poderá se desprender conforme a imagem abaixo. Então, eu tenho aqui uma expansão, as células dessa região aqui, deste porífero adulto, começam a se dividir, gerando novas células que formam essa expansão que a gente chama de broto. Quando esse broto já está independente, já consegue realizar suas funções de forma independente, ele se desprende do indivíduo adulto, se fixa no solo e gera um novo indivíduo, uma nova esponja. Como eu tenho um brotinho aqui, esse processo é o brotamento, tá certo? Lembrando que o fato de ser desenvolvimento direto ou indireto está relacionado à reprodução sexuada e se existe ou não estágio larval. Desenvolvimento direto é quando não tem estágio larval e desenvolvimento indireto é quando tem estágio larval. Por último, os coanócitos, que são as principais células dos poríferos. A gente só tem que tomar muito cuidado para não confundir coanócito com quinidócito, tá? Coanócito é dos poríferos e quinidócito é dos quinidários.
embora quinidócitos, né, lembra, quinidários, às vezes acaba na leitura meio rápida, a gente acaba confundindo, ok? Mas o coanócito é a principal célula do porífero, é uma célula flagelada, né, que tem um pescoço, um colarinho, e sobre a função desse coanócito, ele pergunta, né? Ela tem a função de eliminar substâncias tóxicas, provocar a circulação de água, originar elementos reprodutivos, formar o esqueleto do animal, dar origem a outros tipos de célula. Então, a principal função dos coanócitos é provocar a circulação da água no animal. Então, graças ao batimento dos flagelos, deixa eu passar aqui o slide. Graças ao batimento dos flagelos, eu consigo. Aqui tem uma imagem dele. Eu consigo, então, gerar um fluxo de água, conforme ele vai batendo, ele vai puxando a água para dentro do porífero, e isso vai gerando um fluxo de água lá dentro do porífero, de forma que essa água que entra vai trazer nutrientes para que este próprio coanócito absorva esses nutrientes, então retire esses nutrientes da água e passe para as outras células. Então, a principal função deles é gerar esse fluxo de água para dentro e fora do porífero, para que ele consiga fazer a captação de substâncias da água, né, nutrientes que ele possa remover da água. Lembrando que as substâncias entram pelos poros e saem pelo ósculo, que é a abertura superior. Então, na questão anterior, na página anterior, a resposta certa, então, é a letra B de bola. Ok? E depois aqui, a gente tem, sobre os poríferos, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Elas são muito parecidas, tá? Mas aqui, ó, são invertebrados com simetria bilateral? Não, eles têm simetria radial. São invertebrados sem sustentação corporal, que possuem coanócitos? Eles têm uma sustentação corporal, ele tem as espículas, né? Então, eles não são assim sem nenhum tipo de sustentação. A gente não pode chamar que é um esqueleto, né? Mas ele tem uma estrutura que permite que ele tenha aquele formato em pé e firme, tá? Por isso essa aqui estaria errada, senão o resto tá tudo certinho. C. São organismos invertebrados com corpo sustentado por espículas ou fibras, né? Que são as esponginas, são fibras proteicas, que possuem coanócitos como tipo celular característicos e vivem principalmente em ambiente marinho. Então, a resposta certa é a letra C, né? Invertebrado, apresenta uma estrutura que confere sustentação, a principal célula é o coanócito e vivem na grande maioria em ambiente marinho. Lembrando que tem porífero de água doce, embora muito raro. Aí, só para eliminar as demais, né? São organismos conhecidos como esponjas de vida aquática, principalmente do mar. Até aqui tá tudo certo. O erro tá, se reproduzem exclusivamente de forma sexuada. Não, eles fazem reprodução assexuada. E aí, para a gente eliminar, são conhecidos como esponjas, possuem vida aquática, principalmente água doce. Aqui que tá o problema, né? Eles são principalmente de água marinha. Eles existem em água doce, mas a grande maioria é de água salgada. E isso aqui também tá certo, tá? Ó, vivem fixados a um substrato. Então, lembra, eles são bentônicos e sésseis. Então, tá tudo certo com exceção da água doce aqui. Mas a resposta certa completa é a C. E depois a 6 mostra aqui, né? O coanócito, ele já dá o nome pra gente, mas mesmo se ele não desse, né, essa estrutura flagelada com esse afinamento aqui que a gente chama de pescoço, né? A gente já saberia que é um coanócito. O que ele pergunta? O que é correto falar sobre esses coanócitos? Aqui são células características dos poríferos, certo? Mas está bem simples essa, mas você poderia falar que são células responsáveis pelo processo de filtração dos poríferos, células responsáveis por gerar movimento de água dentro dos poríferos, células responsáveis pela absorção e digestão dos nutrientes removidos na água, tá? Todas essas informações seriam verdadeiras com relação aos coanócitos, certo? Então, essas aqui são as características deles, ok? Acho que basicamente tudo bem tranquilo aqui, né? Qualquer coisa, só perguntar. E aí a gente vai lá no final
dos quinidários. Só para tirar uma dúvida, mas na verdade é mais uma dica. Essa imagem aqui é muito famosa, né? Que compara a forma de pólipo com a forma de medusa dos quinidários, né? Mas muitas vezes os vestibulares, as provas, eles trazem no lugar do pólipo, eles colocam uma esponja, né? Colocam um porífero e fazem comparações. Pede para que você faça comparações entre o porífero e o quinidário, tá? Então, poríferos e quinidários são muito comparados entre si, porque eles são muito simples. Depois, os vermes, né, os filos de vermes são comparados entre si. Os moluscos e os artrópodes são muito comparados entre si. Por quê? Porque eles têm características muito parecidas e a confusão é muito fácil de ocorrer, tá? Então, a gente não pode esquecer que se fosse o porífero não vai ter o tentáculo, né? Igual o pólipo aqui tem o tentáculo. O porífero não tem os folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme, né? A ectoderme que aqui vai ser convertida em epiderme e a endoderme que depois forma a gastroderme, tá? Então ele não tem esses dois folhetos embrionários, o porífero não tem nenhum folheto embrionário, certo? Então essa é uma diferença. Aqui na cavidade gastrovascular dos quinidários, eu tenho o processo de digestão, então eu tenho o processo de digestão extracelular que acontece aqui, o que não acontece com o porífero. O porífero não faz digestão extracelular. A digestão do porífero ocorre apenas em ambiente intracelular. Dos quinidários ocorre extra e intracelular, tá certo? Então são esses pequenos detalhes que acabam gerando confusão entre os dois, tá? Por isso que eles são amplamente comparados, ok? E aqui os exercícios de quinidários. Também estão bem tranquilos os de quinidários, super fácil. Olha só. As hidras, como os demais quinidários, são animais carnívoros. Observe a ilustração abaixo, que representa uma hidra capturando seu alimento e assinale a alternativa. Ah, é que aqui eu acho que eu fiz um errinho. Agora que eu reparei. É esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui tinha que estar aqui em cima. Tá? Agora, mas ela acaba servindo para essa de baixo também. Não vai ser ruim. Então, é esse desenho aqui de baixo que a gente tem que ver. Seu alimento e assinale a alternativa que mostra a sequência exata. Então, eu tenho uma hidra, a hidra tem os seus tentáculos urticantes, esses tentáculos urticantes capturam a presa, tá vendo? Para nós, a ação do nematocisto, né, que é a substância urticante dos quinidários, a ação do nematocisto é dolorosa, é muito incômoda, mas não mata, né? Agora, quando a gente fala de animais pequenos, nesse caso aqui, aí eles acabam morrendo por conta, né, dessa substância que queima muito esses pequenos animais. Então, os tentáculos capturam essa presa. Essa presa ela é direcionada para a boca. Na boca, ela vai ser digerida na cavidade gastrovascular. Então, eu vou ter a digestão extracelular na cavidade gastrovascular e depois esses nutrientes eles vão ser absorvidos pelas células da gastroderme e essas células da gastroderme vão finalizar a digestão. Então eu vou ter primeiro um processo de digestão extracelular que ocorre na cavidade gastrovascular e depois eu tenho o término da digestão dos nutrientes que vai ocorrer dentro das células da cavidade gastrovascular. E essas células vão finalizar a digestão. Aí vai ser uma digestão intracelular. E aí, esses nutrientes vão ser passados de célula a célula para todas as células dos quinidários. Por quê? Porque eles não têm sistema circulatório. Ainda não há sistema circulatório. Então, o transporte de oxigênio, de nutrientes, de tudo quanto é substância, é tudo por difusão, ok? Então, a gente precisa achar a sequência que explique melhor isso. Então, ó, a primeira coisa que entra em contato com o alimento são os tentáculos, porque eles são as estruturas de captura das hidras, né? Ou de todos os quinidários. Então, a gente sempre tem que começar com o tentáculo, A, C e D.
Depois do tentáculo, o alimento vai ser levado para a boca e para a cavidade gastrovascular, tá? Que aqui está nomeada de cavidade digestiva. Depende do material, tá? É a mesma coisa. Então, ó, aqui tá tudo ok, certo? Tentáculos, ânus, opa, não. Aqui essa tá errada. Então, a gente fica com a A e com a D, ó. Dos tentáculos, o alimento vai para a boca e depois da boca, o alimento vai para a cavidade digestiva. Perfeito. Depois que terminou a digestão, para onde que vai o alimento? Ele precisa ser eliminado, ele precisa ser mandado embora, tá? E aí ele sai novamente pela boca, porque os quinidários têm um sistema digestório incompleto. Eles têm a boca, mas eles não têm o ânus. Esse é o erro aqui, né? Aqui é como se ele fizesse a digestão, absorção e eliminação, mas acontece que eles não têm isso aqui. Os quinidários não têm intestino nem ânus. Então, eles fazem, né, a digestão, a absorção aqui na cavidade digestiva e depois o alimento volta para a boca, porque não tem ânus, tá? Sistema digestório incompleto. Por isso, a resposta certa é a resposta D de dado. Terminou de fazer a digestão e absorção, o que sobrou que não vai ser usado, vai ser eliminado pela boca, ok? Letra D. A 8. Os quinidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O quinidócito é a principal estrutura que reúne os organismos neste filo e é utilizado no ataque e na defesa. Marque a alternativa que melhor define esse tipo de célula, ou seja, o que melhor fala, né, sobre o quinidócito. É um tipo de célula que permite filtração? Aqui é que tá a pegadinha, né? Quando você fala quinidócito, coanócito, às vezes o aluno tá meio distraído, ele marca filtração, claro, coanócito é responsável por filtração. Coanócito sim, mas coanócito é de porífero. Então, sempre quando a gente encontrar questões de quinidário, sempre vai ter uma puxadinha do porífero, e quando a gente pegar porífero, sempre tem uma puxadinha do quinidário. Por isso tem que tomar muito cuidado, tá? Então, são células que permitem a filtração? Não. Quem faz filtração é o coanócito. Nós estamos falando de quinidócito, tá? Então, muito cuidado. É a célula que contém um filamento urticante que se projeta para fora da célula? Sim, simples assim. É uma célula que produz uma substância urticante que recebe o nome de nematocisto. E aí esse nematocisto ele é lançado para fora da célula como se fossem pequenos cílios. E como ele é urticante, né, ele tem uma substância bem básica, ele acaba queimando aquilo que ele entra em contato. A C é bacana porque muitas pessoas acham que as águas-vivas são elétricas, né, eletricidade. Imagine um monte de água-viva elétrica dentro da água, todo mundo morre eletricutado, né? Então não pode. Então, célula capaz de disparar descargas elétricas? Não, não é descargas elétricas. Célula que produz muco ou adesivo que permite a captura de alimento? Não. Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos? Também não, tá? Essa aqui também as pessoas podem confundir, né? Mas o pessoal acha mais que é descargas elétricas que os quinidários têm. E na verdade não é nada disso. É só uma substância bem básica, né, que acaba queimando. Então aqui a resposta certa, letra B, de bola, tá certo? É a resposta correta para essa questão aqui. E por último, a 9, a figura abaixo representa uma forma de reprodução. Eu lembro que na aula eu comentei isso, eu sempre comento, eu sempre coloco essa questão, porque você bate o olho nela, você vê isso aqui, você fala, pronto, brotamento. Eu vou até tentar aumentar aqui, ó. Né? Você bate o olho nisso aqui, você fala, pronto, é brotamento, acabou, respondi, beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Se eu coloco aqui, ó. Você ia já direto assinalar D. Mas tem que olhar a figura inteira, ó. Testículo, espermatozoide, ovário, né? O óvulo tá aqui dentro, zigoto. Então, o que acontece? Eu tenho uma hidra macho e uma hidra fêmea. A hidra macho libera os espermatozoides na água, que vão encontrar a hidra fêmea, farão a fecundação, aqui na hidra fêmea, vai gerar um zigoto, e esse zigoto cresce ligado à hidra fêmea. Até quando? Até ele tiver o tamanho suficiente, estrutura suficiente para ele se desprender e criar uma nova hidra sozinho. Beleza, tá? Então tem que tomar muito cuidado que isso aqui parece muito com brotamento, mas não é um brotamento. Isso aqui é uma reprodução sexuada, porque eu tenho
mistura, né? Eu tenho troca de material genético por meio de gametas, aqui no caso, né? O espermatozoide está levando o material genético dessa hidra para essa hidra, né? Mas eu tenho troca, né? Mistura de material genético e por isso essa hidra filha aqui, ela não é geneticamente igual à hidra mãe. Ela é 50%, né? Metade do material genético dela veio dessa hidra mãe aqui, mas metade veio dessa hidra pai aqui. Tá? Então ela não é idêntica a essa aqui, ela não é clone, que é o que acontece com reprodução assexuada, né? Reprodução assexuada a gente gera clone, aqui a gente não tem clone, tá? Então, é um tipo de reprodução sexuada, letra A, tá? Só pra gente eliminar as demais. Não ocorre na forma de medusa. Claro que ocorre na forma de medusa. A reprodução sexuada ocorre sim na forma de medusa. Aqui está representada em pólipo, certo? Então, essa está errada. Não há, há troca de material genético entre as hidras. Ah, perdão, olha só. Agora que eu vi, é uma resposta incorreta. Então, a resposta certa é a letra B. Não ocorre na forma de medusa. Ui, quase que eu fiz uma besteirinha. Ainda bem que eu vi a... Eu falei assim, a troca de material genético. Eu falei, essa aqui tá certa também. Então, é a incorreta, então vai ser a letra B. A é um tipo de reprodução sexuada, ok. Ocorre sim na forma de medusa. Há troca-se de material genético. Ixi, peraí que tem um errinho aqui, hein? Esse processo recebe o nome de brotamento? Temos duas aqui. As hidrasfilas apresentam misturadas, essa aqui tá certa. Acho que teve só um errinho só aqui, na hora de digitação, tá? Ocorre, então, na forma de medusa, vou tirar aqui já, para não ter problema, ok? Essa reprodução recebe o nome de brotamento? Não, essa reprodução não é o brotamento, tá? Então, acho que eu digitei errado aqui. Então, de novo, é para assinalar a incorreta. A incorreta é essa aqui, ó. Essa reprodução recebe o nome de brotamento, tá? Por quê? Não é brotamento. É uma reprodução sexuada que ocorre nas medusas, a troca de material genético e as hidras filhas não são geneticamente idênticas à hidra mãe. Ela é uma mistura das duas hidras que a geraram. Ok? Tem um errinho aqui, consertado. Ok. Basicamente eram essas. Na apostila tem a questão de número 6. Deixa eu só abrir aqui. A apostila, acabei esquecendo de abrir. Aí a gente já faz a apostila. Lembrando então, né, se vocês verem, tem muita coisa aqui misturando, né, o reino animal. Então aqui vai falar de parasitas, que a gente ainda não falou, de besouro, que é artrópode. Aqui mistura todo mundo, né? Então ainda a gente não está pronto para responder. Essa daqui também é de um grupo específico, não vou falar, depois eu falo. Mas a 6 a gente consegue responder. Vamos lá então, ó. É da FUVEST, é bem bacana. O quadro a seguir mostra diferenças que ocorrem no reino animal quanto ao plano corporal e ao sistema digestório, circulatório e nervoso, tá? Ele traz aqui, a gente tem o indivíduo A, B, C e D. A gente tem as características 1, 2 e 3. Então, característica X, ele não fala se é sistema digestório, circulatório ou nervoso. Ele fala, ó, característica X aqui é ausente, característica 2 aqui é assim e 3 é assim, tá certo? Então, olha só, os anelídeos, por exemplo, apresentam essas características. Os anelídeos a gente não viu ainda, tá? Mas a gente consegue ver os demais. Olha só, os anelídeos, por exemplo, apresentam a característica A3, B3, C3 e D2. Então, o que ele está falando? Os anelídeos têm simetria bilateral, sistema digestório completo, sistema circulatório fechado e sistema nervoso com cordão nervoso ventral, tá certo? Qual grupo apresenta as características A1, B1, C1 e D1? Ou seja, qual é o grupo que não teria nenhum sistema e a simetria dele poderia ser assimétrica, né? Sem simetria nenhuma. Quando fala de não ter nada, não ter sistema digestório, não ter sistema circulatório, você pode ficar em dúvida com circulatório e nervoso.
Mas digestório todo mundo tem que ter, porque todo mundo tem o sistema, o processo, o desenvolvimento embrionário até, pelo menos até a gástrula, né? E depois tem outras etapas depois da gástrula. Mas quem não chega na gástrula, que é onde começa a formação do sistema digestório, é porífero. Então, o porífero, ele não consegue, ele não tem sistema digestório, porque ele chega só até a blástula no desenvolvimento embrionário. Ele não tem ali a etapa para fazer o sistema digestório. Então, falou que não tem sistema digestório, bem, já sabe que é porífero. O resto todo mundo vai ter sistema digestório, tá? Quem não vai ter aqui é só o porífero. Então, a gente sabe que no a gente sabe que é porífero, tá certo? Professora, Oi. só uma coisa, acho que você não está espelhando a tela, tá na tela do Tá lá no negócio ainda. coisa, né? É verdade. Deixa-me Isso. só pôr aqui para espelhar. Perdão, eu esqueci que tem que trocar. Aqui, ó. Nada. Agora, tá vendo? Agora foi, agora foi. Ah, então tá bom. Então agora aqui, só voltando. Perdão, eu esqueço que tem que ficar trocando. Então aqui, ó. A gente tem, então só lembrando, né? Aqui tem as características, assimetria, sistema digestório, circulatório e nervoso. E aqui as características, né? Se é ausente, se é radial, incompleto aberto, bilateral e tudo mais. Então ele fala que os anelídeos são A3, ou seja, a simetria na fase adulta é bilateral. B3, sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, e sistema nervoso é D2, então é sistema nervoso, cordão nervoso ventral, tá? O primeiro a gente consegue fazer numa boa. Os demais a gente ainda não consegue, mas eu posso dar uma adiantada porque é uma questão da FUVEST muito simples de resolver, né? Veja como é a decoreba, né? Infelizmente aqui a gente tem essa questão de saber a importância de saber quem tem cada um dos sistemas, qual é a característica de cada um dos sistemas, porque a execução dele é muito fácil. Se a gente for pensar, né, no crustáceo, que é um artrópode, né? O crustáceo ele tem a simetria bilateral, então ele vai ser A3. Sistema digestório do artrópode é completo, então a gente vai ser B3. Depois, o sistema circulatório do crustáceo é aberto, ele tem o sistema circulatório, mas ele não fica só correndo dentro de vasos. Então, eu vou ter aqui sistema circulatório aberto e sistema nervoso dorsal. Então, eu vou ter essas diferenças, essas características, certo? Do crustáceo, tá bom? Dos anfíbios, como ele é um vertebrado, né? Ele é um cordado, ele vai ter praticamente todo mundo no 3. Praticamente não, ele vai ter todo mundo no 3. Simetria na fase adulta bilateral, sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, a gente já falou sobre isso, né? Do sistema circulatório fechado, sistema nervoso dorsal, né? Passa aqui por trás do corpinho, tá bom? Então, aqui seriam as características mais simples, 2 intermediárias e 3 as mais complexas, vamos dizer assim, tá? Mas depois a gente vai falar de crustáceo e vai falar de anfíbio, tá? Mas é que essa daqui dava para fazer tranquilamente, pelo menos a letra A, ok? Acho que basicamente é isso. Os demais ainda a gente vai ter que ver na próxima aula. Tem muita questão de artrópode, porque a artrópode cai bastante, certo? Então vai ter muita coisa de artrópode. Aqui a gente já começa a fazer algumas comparações. Artrópode, tá vendo? Muito artrópode que cai nos vestibulares. Ele é o maior filo do reino animal, então ele vai ser bastante pedido, tá? Na próxima semana a gente ainda tem vermes. Também não vai ter muita questão de vermes aqui, certo? Embora caia bastante, eu vou colocar as questões nos slides também, tá bom? Pra gente tentar resolver. A gente vai conseguir responder só não na semana que vem, sessão de férias, né? Não na próxima aula, daqui 2 aulas a gente consegue responder tudo, porque daí a gente viu todos os invertebrados. Então, basicamente, é isso. Alguma dúvida muito pertinente? Tudo tranquilo? Chegando.
Então tá bom. Esse assunto é bem tranquilo, lembrando que a gente tem que memorizar mesmo. Infelizmente, a gente tem que saber exatamente. Na verdade, eu não diria que seria memorizar. Se você compreender mais ou menos como é o desenvolvimento embrionário, dá para você ter uma noção, tá bom? Então fica aqui e acho que basicamente é isso. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, ok? Até Fechou. mais!